Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje mais uma quinta-feira, e quinta-feira é sempre dia de alegria, porque é dia de encontro, é dias e noites de encontro, onde nós conseguimos falar da nossa existência, da nossa resistência, dos nossos planos futuros, e são encontros onde nós trocamos afetos por meio das palavras. Nesta quinta-feira, o programa é gravado, foi gravado anteriormente, né, em uma modalidade que a gente tem feito, e nós temos a alegria de receber a professora Sônia Ribeiro, né, que é quilombola, que é de terreiro, que é filha de Oiá, socióloga e com mestrado em, me corrija por favor se eu estiver errado, em extensão territorial. É isso? Seja bem-vinda, Sônia, a casa é sua. Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que eu me sinto honrada estar nesta roda, não é, retomando a nossa roda ancestral, para a partir desse retorno nós caminharmos em busca de uma sociedade que traga para o centro do debate as nossas organizações de africanidade. Meu nome é Sônia Ribeiro, como você já falou. Eu sou uma mulher quilombola, sou uma mulher de terreiro, estou socióloga, estou mestre em extensão rural, com ênfase em comunidades quilombolas e povos de terreiro. Maravilha. Eu queria começar perguntando o que são quilombolas? Né? Quilombolas são aquelas pessoas que estão reunidas hoje em terreiro e que estiveram sempre, desde o fim da escravidão, diante do final da escravidão, ou são pessoas que saíram da escravidão e se juntaram numa determinada comunidade, fazendo ali um aquilombamento. O quilombola, para a gente entender o quilombola, ele tem que ter uma certa. Como é que eu posso dizer assim? Houve miscigenação, isso atrapalhou o aquilombamento, isso enriqueceu o aquilombamento. E por que eu faço essa pergunta? Para que todos nós possamos entender a dinâmica do quilombo no século XX, de um quilombo no século XXI. Primeiramente, né, eu quero agradecer as minhas ancestrais e os meus ancestrais, que lutaram bravamente contra a ignorância do pacto da branquitude que trouxe para o Brasil o projeto de escravização. Mulheres e homens, ao longo do período de violação de direito e violência da escravização, organizaram frontes revolucionários, não é verdade? Se juntaram, se aquilombaram, não é? Se organizaram. E a partir desses processos organizativos, mulheres e homens pretas ou mulheres e homens negros trouxeram para a sociedade brasileira, não é, uma produção preta. Uma produção preta, aí Abdias Nascimento, ele traz no seu livro Quilombismo, que os aquilombamentos e a comunidade quilombola é uma proposta, é uma produção preta, que o nome quilombo, que quer dizer, né, segundo Abdias Nascimento, segundo Beatriz Nascimento e também Clóvis Moura, de que aquilombamento tem na sua origem da palavra, do nome, não é? Quer dizer organizações comunitárias, né? Organizações solidárias, participativa, comunitária e comunitarista. Aquilombamento ou quilombo quer dizer relações organizativas coletivas. Então, quando nós falamos, não é, de quilombo, nós temos que falar anterior a quilombo, que foram os processos, não é, de aquilombamento que foram organizados no país, na verdade. E você fala em miscigenação, eu falo que mulheres e homens negras e negros que vieram sequestrados, não é, para as Américas, vieram de grupos étnicos diferentes, não é verdade?
o sequestro do Atlântico, ele trouxe mulheres e homens, não é, de vários grupos étnicos, mas que esses grupos étnicos eles tinham algumas similaridades que fizeram com que se organizassem na dispersão. Eu não vou trabalhar aqui com o nome diáspora, eu trabalho com dispersão, porque quando nós trazemos, né, o termo diáspora e a diáspora dos povos judeus, eu fico me perguntando, né, a diáspora do povo judeu. O povo judeu, quando no advento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição, eles são acolhidos pelos estados nacionais em todas as regiões do mundo, não é verdade? Eles vieram com seu sobrenome, vieram com as suas malas de joias, muitos deles vieram com as suas famílias, e não houve essa dispersão que a escravização fez com os corpos de mulheres e homens pretos, não é verdade? Eles nos trouxeram como pessoas individuais. Foram em África, trouxeram nós de grupos étnicos diferentes, com a intenção que nós não nos organizássemos, que nós não nos comunicássemos. Mas nós tínhamos uma base de coexistência. Aí eu trago Oyeronke Oyewumi, que é uma pensadora africana, que ela fala que nós coexistimos com a natureza, nós cooperamos com a natureza. Nós somos mulheres e homens que temos que o que basila a nossa existência ou coexistência é a natureza. Então, os grupos étnicos que chegaram aqui, mesmo de grupos diferentes, eles tinham essa ligação muito organizada, uma organização que interagia com os ambientes naturais. E essa interação foi o que nos uniu na nossa dispersão. E nós conseguimos, ao chegar aqui, manter comunicação. E comunicação muito bem organizada, não é verdade? Nós reelaboramos aqui, na dispersão, pequenos territórios, trazendo a África para o centro das nossas comunicações, trazendo a África para o centro das nossas organizações. Então, nós, primeiramente, construímos espaços, não é, de aquilombamento, espaços coletivos de aquilombamento, com grupos étnicos diferentes. E esses espaços foram se constituindo grupos organizados, com famílias de afetividade, o que nós podemos chamar hoje de comunidade quilombola. Que maravilha, que aula. Nós temos um pouco mais, quase 8 minutos de programa, e já tivemos uma aula completa. Uma das coisas fundamentais que você falou aí é da necessidade de fazer a diferenciação entre o que é diáspora em função do processo histórico da construção da diáspora e o que ocorreu com os africanos sequestrados no continente africano, ou seja, seu continente de origem, porque o processo é diferente. Então, portanto, há necessidade de uma construção, digamos assim, linguística, né? Para que a gente não confunda as coisas. Sensacional, sensacional. Boa noite, Gabriel Danese. Eu vou trazer você para a sua pergunta. Opa, boa noite a todos e todas que estão escutando a gente nessa quinta-feira maravilhosa. Boa noite, Sônia, também. Obrigado, primeiramente, por estar presente, né, no programa, participar do nosso primeiro programa gravado, o meu primeiro programa gravado, né, para falar a verdade. Então, entendeu? Estava escutando a sua fala, uma coisa que me prendeu bastante a atenção, que você falou que trouxe um pouco de África para os lugares, para o Brasil, no caso. E eu queria saber, primeiramente, se a gente tem hoje em dia, lugares que a gente pode chamar um pedacinho da África no Brasil hoje em dia, em alguns pontos exclusivos, em alguns lugares, de tradição exclusiva africana, aqui para cá, no Brasil. Essa pergunta ela é muito presente, né? Quando nós estamos falando no processo organizativo, né? No processo social, político, organizativo, espiritual
que mulheres e homens pretos organizaram no período da escravização e pós-escravização, não é verdade? Eu costumo dizer que quando nós estamos falando, não das recriações de África na dispersão que mulheres e homens pretos organizaram, nós estamos falando de uma presença de África. O grandioso Sheikh Anta Diop, ele tem uma fala extremamente importante. Se vocês não podem ir à África, tragam a África até vocês. Trazer a África até a nós, não é verdade? E quando eu falo do processo social, político, organizativo que mulheres e homens pretos trouxeram e organizaram na dispersão e no período da escravização, eles trouxeram um referencial organizativo, social, político africano. E aí eu falo de uma África anterior ao século XV, não é verdade? Porque nós, infelizmente, conhecemos a nossa história a partir do século XV. Mas eu trago uma África anterior ao século XV, com os projetos científicos e filosóficos dos povos queméticos, dos povos de Axum, não é verdade? Ou Assum, dos povos de Gana, dos povos Kush, não é verdade? E quem hoje, E hoje nós temos aí grandes estudiosos das filosofias africanas que vêm trazendo para nós todo um legado científico e filosófico que foi escondida e mascarado, não é verdade, pelo Ocidente. Sim. Então, quando essas africanas e esses africanos eles foram sequestrados das suas famílias, dos seus clãs em África, eles traziam no seu território corpo, porque nós chegamos aqui somente com o nosso corpo, na verdade, eles nos sequestravam, nós chegávamos no barco somente com o nosso corpo. E esse território corpo, ele guardava uma bagagem existencial extremamente potente. Eles, mulheres e homens, e eu costumo dizer isso, que quem veio na condição de escravizadas e escravizados foi uma juventude preta, que eles sequestravam jovens de 14 a 25 anos, porque eles precisavam de uma mão de obra potente, forte, para aguentar a brutalidade do trabalho braçal, não é verdade? Então, esses jovens, eles viviam nos seus clãs, eles já conheciam, eles aprendiam por dentro das suas comunidades uma relação de compreensão do que era a sua comunidade, uma relação de compreensão do que eram os ambientes naturais, não é verdade? Uma relação de compreensão do que era a terra, de respeitar a terra, respeitar a água, respeitar as matas, respeitar a sua comunidade, respeitar a sua mais velha e seu mais velho e as suas organizações comunitárias. Isso era presente em cada jovem que desce do barco. Eles tinham essa compreensão. Então, eles trouxeram muitos valores, muitas ciências e filosofias que eles organizaram nessas recriações de África na dispersão. Eu escrevo sobre mata e comunidade e eu pesquiso algumas organizações e algumas comunidades. Eu sou uma mulher quilombola do interior do Rio Grande do Sul. E eu escutava da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, como é que a minha bisavó, Mitoca, organizou o Cerro do Quilombo, que era um aquilombamento, hoje o Quilombo de Moçambique. As estratégias que ela usava, ela se dizia que era uma negra mina, não é verdade? E até onde nós chegamos, nós fomos buscar a origem do Mina, do porto de Mina, que a gente não tem, infelizmente, os destroços da nossa história. Nós aprendemos a nossa história a partir dos destroços. Exato. E nós temos que remontar para poder compreender o nosso local de África, de que país nós somos. Infelizmente, isso para nós é recortado, é destroçado. Mas as oralidades e as oralitudes e as oralituras,
como o professor Dr. Renato Nogueira nos fala, né, que são as nossas falas corporais, as nossas falas gestuais, as nossas relações com a natureza, a nossa relação com a outra e com o outro, não é verdade? As nossas cantigas dentro das nossas, dos nossos aquilombamentos, dos nossos embriões ou embriões ancestrais, que nós cantávamos, nós precisávamos nos organizar, nós precisávamos cantar para poder nos curar, para poder sobreviver, as nossas organizações para colher uma folha, para trazer um remédio, nos leva a algumas pistas importantes assim, né? Então, quando a minha avó ela falou que era de Mina, e tinha algumas palavras que estavam dentro do nosso aquilombamento, que hoje nós podemos chegar, que realmente nós somos ali, não é, daquela região de Oió, da Nigéria, a partir, não é, da oralidade. Sim. E das oralituras que chegou até a nós. Então, quando esses jovens, mulheres e homens, chegam aqui, eles trazem fortes elementos das culturas africanas. Sim. E esses elementos são reproduzidos dentro dos aquilombamentos. Foram essas referências africanas que nos salvou. É por isso que nós estamos aqui. Nós só estamos aqui nessa bancada conversando com os outros porque houve, não é, porque o que veio conosco foi muito grandioso. Caramba, sensacional. As ciências e a filosofia que os nossos ancestrais trouxeram foi o que conseguiu fazer com que nós nos agrupássemos, mesmo com grupos étnicos diferentes, trouxesse as nossas práticas, as nossas curas, as nossas ciências e as nossas filosofias, as nossas formas organizativas para nós poder continuar resistindo e sobrevivendo. Então, a África está em nós, a África veio conosco e a África está em nós. Perfeito. Interessante a sua resposta profunda. Me lembra um pouco Milton Santos, com seu jeito luminoso de falar, né? Trouxe alguns elementos importantes, que é a questão da coexistência com a natureza. Quer dizer, não se coloca aí uma hierarquia entre o ser humano e a natureza, uma coexistência com a natureza, a coexistência com a arte também, por meio dos cânticos, né? E com isso que você chamou de oralidade e oralitura, né? Porque vai se configurando de diversas formas, né? A gente tem hoje o jongo, a gente tem a capoeira com seus cânticos, você tem o batuque de ligada, você tem o samba. Quer dizer, esse aquilombamento ele foi se reproduzindo em diversos, eu não diria espaço, mas em diversas instâncias, se eu pudesse falar dessa forma, como é o caso dos terreiros, né? Candomblés, juremas, umbandas e outros tipos de terreiro, enfim, afro-brasileiros, as escolas de samba, né, suas diversas formas também, os carnavais, porque o carnaval não tem só escola de samba, né? Como é que, em que lugares, né, em que instâncias essa sabedoria ela foi se dispersando, encontrando as pessoas, permitindo que ela se refizesse ao longo dos séculos? Não sei. Aí eu sempre vou trazer grandes pensadores negros que vêm ao longo de datas fazendo pesquisas, estudando, pesquisando e nos apresentando, não é, a nossa historicidade. Quando eu falo historicidade, eu falo de um conjunto de práticas organizativas, sociais, políticas e econômicas que as populações pretas organizaram no período da escravização e pós-escravização. E eu sempre vou dizer que o que a branquitude invisibilizou, porque sabiam da nossa força organizativa que se pautava a partir da nossa reexistência coletiva. Nós criamos outras linguagens, outras grafias, para poder nos comunicar num momento de extrema vigília e de extremo controle. Nós criamos espaços organizativos no momento de extrema vigília e de extremo controle.
Se hoje nós temos os terreiros de matrizes africanas, se nós temos os aquilombamentos e os quilombos, se nós temos as escolas de samba hoje, que anterior a... Aí eu estou falando ali que quando se constituem as escolas de samba, no pós-abolição, né, quando nós organizamos grupos ainda, né? Sim, que eram grupos específicos organizados e gestados pela população negra. Eram grupos específicos que foram construídos para guardar a nossa resistência. E, para além de guardar a nossa resistência, trazer, através do toque do tambor e das suas cantigas, as nossas historicidades, as nossas resistências. Não é verdade? As nossas rodas coletivas e comunicativas. E aí, o grandioso Abdias Nascimento, ele fala que todo o quilombo ele nasce de um embrião ancestral que hoje nós chamamos ou de um embrião ancestral ou ancestrálico que hoje nós chamamos de terreiros de matrizes africanas. Houve um momento que as mulheres, e aí eu sempre trago isso lá quando eu escrevo sobre matricomunidade, o que eram matricomunidades? Matricomunidades, por que matricomunidade? Porque essas mulheres, quando elas vêm sequestradas, elas vêm com seus corpos, elas trazem uma bagagem existencial herdada dos seus clãs e das suas famílias africanas. E que elas reorganizam com mulheres diferentes e com homens diferentes. Reorganizam aqui na dispersão. Elas constroem, mesmo num período de extrema vigília e controle, de extrema perseguição, de extrema violação de direito, essas mulheres elas constroem estratégia de enfrentamento e resistência à escravização. Sim. Essas mulheres, eu falo das mulheres de ganho, né, das parteiras, das mulheres que acompanhavam as sinhazinhas, não é verdade? Daquelas mulheres que eram as marisqueiras, as lavadeiras, essas mulheres que saíam, que tinham trânsito, entre aspas, mas que elas, nas pequenas brechas... Porque elas estavam presas, por exemplo, dentro da cozinha, com certeza, ou dentro de algum lugar. Com certeza. Mais trânsito em relação às outras, né? Em relação às outras. E dentro das cozinhas, elas escutavam, não é, a sua sinhazinha, os seus senhorzinhos, né? Nos canaviais, elas chegavam e estabeleciam, né, lá nos canaviais informações importantes. As senzalas eram espaços de extrema vigília e controle, mas eram espaços de organização, problematização e também organização de rotas de fuga. Sim. A senzala eram espaços estratégicos, entendeu? E elas conseguiam, através da sua estratégia, se organizaram, criaram comunicações, outras grafias, naquele momento que a gente não podia... Eu não podia falar, mas um gesto era uma comunicação. Um cheiro da comida era uma comunicação. Sim. Um caminhar era uma comunicação. A trança, o trançado de uma criança dentro da casa grande, o trançado de uma criança caminhando pelos corredores da senzala, o trançado de uma criança por dentro as crianças eram crianças de recado. Essas mulheres trançavam crianças porque ali estabeleciam uma comunicação. Sim. Uma maneira de amarrar o torso era uma comunicação. Nós criamos estratégias de enfrentamento às violações de direito e às violências. A historiografia oficial não nos conta, mas nós criamos. Nós aprendemos a nossa história, companheiro Hilário e companheiro Gabriel, a partir da dor. Eles só contam a nossa história a partir da dor. E eles são tão nocivos e violentos que eles contam para nossas crianças pretas nas escolas que nós aceitávamos pacificamente a escravização. E foi uma grande mentira. Os nossos aquilombamentos demonstram isso com muita veracidade. Eu fiz o caminho de Palmares. Todas e todos têm que subir a Serra da Barriga. Eu fiz o caminho de
Eu fiz o caminho de Chica da Silva. Lá, não? Oi? É muito íngreme para subir? Não, é tranquilo. Tem uma comunidade quilombola hoje lá que faz todo esse roteiro. Lá, não é verdade? Eu fiz o caminho de Chica da Silva. Eu fiz o caminho do Quilombo da Mola. Por que eu caminhei? Eu fiz esse caminho para mim trazer para a minha pesquisa aquilo que a historiografia branca não traz e que nunca apresentou para nós como espaço de resistência. Eu digo que Palmares, hoje, é o meu local. Eu referendo Palmares como uma proposta de produção para nós trazermos para o universo das escolas, né, Palmares como uma grande referência social, política, organizativa. Não é verdade? Abdias Nascimento traz no seu livro que Palmares ele teve um parlamento, teve uma constituição, nas suas cidades, estados, extremamente organizadas e organizados. E nós viemos fazer um conterrâneo seu, Décio Freitas, escreve isso em Guerra de Palmares. Alguma coisa assim. Décio Freitas. Valdemar Pernambuco, que é um outro negro gaúcho que também escreve sobre isso. Sobre essas historicidades invisíveis para dentro das nossas institucionalidades. É verdade? O papel de Palmares. Palmares era uma vergonha para a coroa portuguesa. Palmares lutou contra, né? Todo um pacto organizado do clero e das classes dominantes no período da escravização. Palmares lutou contra esses caras. E suas milícias. Nós entrevistamos aqui o professor Luiz Felipe Alencastro, em que ele fala de como a coroa portuguesa aproveitou de utilizou-se de todo o know-how de guerra conquistado nas guerras contra Angola e outros estados africanos, e também contra os holandeses para combater Palmares. Sim. E de como os senhores de escravos, donos de terra, constituíram milícias para combater Palmares, às quais serviu Fernão Carrilho, Domingos Jorge Velho e outras figuras mais. Mas eu deveria dar agora para o Dallagnese fazer a pergunta, mas eu, como sou devido, vou pedir licença para o Dallagnese para não perder o aso. Você está falando de quilombos e aquilombamentos. E o que me parece, ouvindo você falar assim, com tanta luzência, é que a universidade passa a ser uma forma de aquilombamento das pessoas, ou seja, mais um espaço para onde essa experiência de aquilombamento vai sendo levada para reconstruir, para, como é que se diz, construir as novas possibilidades a partir dos destroços de história que foram deixados. E a universidade pode ser esse espaço desse aquilombamento. É isso mesmo ou eu estou viajando na maionese? Olha, eu estou te trazendo algumas referências organizativas, sociais, políticas, econômicas, porque... Estamos ouvindo. Porque a espiritualidade não é desconectada das relações sociais e políticas, não é verdade? E quando eu apresento, quando eu trago, né, todo o papel social, político... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Quando eu trago o papel social, ancestral, social, político, organizativo, dos aquilombamentos, dos terreiros e as terreiras de matrizes africanas, hoje, os quilombos, não é verdade? As escolas de samba, que quando são pensadas por mulheres e homens pretos no período da escravização e pós-escravização, que eram espaços específicos para trabalhar as nossas culturas, inclusive pensada para trazer um projeto de educação que não era permitido às pessoas pretas. Tia Seata, aí no Rio de Janeiro, ela pensa as escolas de samba
ela pensa a escola de samba como um projeto educacional para incluir pessoas pretas que não tinham acesso às escolas formais, pensadas pelas instituições brancas. E nós viemos organizando e pensando, né, por dentro do AG1 filosófico, por dentro de alguns espaços pretos, que o AG1 filosófico, que é uma escola online, onde eu e a professora Doutor, que é minha filha, nós trabalhamos... Vou cortar um pouquinho. Uma escola popular? As filosofias... Travou um pouquinho. Viu o que eu disse? Não, travou um pouquinho. Eu queria que você voltasse onde você falou o seguinte: a AG1 filosófica é uma escola popular. A partir daí. Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa preta, que é minha filha, nós temos uma escola filosófica, não é, que aonde nós ministramos cursos de filosofias antigas, né, filosofias africanas. E nós, então, do papel das universidades hoje, inclusive do papel da escola pública, né, o papel das escolas formais, dos ensinos fundamentais e também das universidades, que são escolas, que são espaços institucionais que basilam por um pensamento eurocêntrico e etnocêntrico. Os referenciais teóricos trazidos pelas universidades é um referencial eurocêntrico e etnocêntrico. Nós ainda, pessoas pretas, ainda apreendem o seu conhecimento a partir da história de quem nos colonizou. Exato. Os referenciais teóricos das universidades são referenciais basilados no pensamento eurocêntrico e etnocêntrico. As é verdade? Conhecimentos têm veracidade. A Europa... Por que a Europa, ainda dentro das cidades, ela é o centro do debate? Por que a Europa ainda é o centro do conhecimento do mundo? Se nós temos aí várias outras ciências e outras filosofias tão importantes que teriam que estar em diálogo com o pensamento europeu. Não é verdade? Então, assim, eu não te diria que a universidade, nesse formato que ela está hoje, ela seja um aquilombo. Nós viemos trazendo uma outra perspectiva, uma outra organizativa de pensar a educação para pessoas negras. Eu acredito que nós precisamos criar as nossas próprias escolas. Quando eu pensei nós precisamos criar as nossas próprias... Porque, embora nós estamos trazendo todos... Sônia, deixa eu fazer uma interrupção. Está cortando um pouco a sua comunicação. Eu não sei se vai estabilizar agora, mas estava cortando um pouco. Vamos ver se vai estabilizar. O que eu estava dizendo, quando eu pensei na escola, na universidade, com a possibilidade de aquilombamento, a partir da entrada de pessoas, de cotistas, do aumento de pessoas negras e comprometidas com a questão do negro na universidade, criar mudança de paradigmas e trazer novas possibilidades de pesquisa para dentro da universidade, de maneira que ela também produza um tipo de conhecimento que se negou até hoje a produzir. É um pouco essa perspectiva. Eu não estou fazendo críticas, né, às cotas, aos sistemas de cota. Sim. Eu acho que nós tivemos um avanço significativo, né, da entrada de pessoas pretas na universidade, não é verdade? Mas a universidade ainda ela não consegue trazer o pensamento africano para o centro do debate.
Sim. Mesmo com a presença de pessoas indígenas e pessoas pretas, a universidade não traz para o centro do debate ainda os pensamentos científicos e filosóficos indígenas, científicos e filosóficos. Nós ainda operamos a partir dos euros referenciais. Sim. Está cortando. Sim. Deu uma cortadinha, mas agora parece que estabilizou. Sim. Gabriel Danese, eu vou pedir para você fazer a sua pergunta. Perfeito. Antes eu queria só fazer um comentário que eu achei interessante, interessantíssimo, essa tese da Sônia sobre criar uma escola, uma educação voltada para o povo preto, para as minorias. Se eu não me engano, a gente teve uma entrevista, Hilário, se não foi com a Lourdes Brasil, que que eu fiz uma pergunta para ela comentou que a instituição escolar não é para o povo preto. Lembra que eu falei que eu, como professor, reparei que sim, a maioria das pessoas que eram repetentes, que iam mal na escola, a maioria que sofre com abandono escolar, com evasão, é preto, é periférico. É isso, a professora teve uma fala muito contundente sobre isso. Eu acho que foi com a Ana Coteban. Isso, foi Cotebano, foi. Eu acho que foi com a Ana Coteban. Foi ótimo. Aí ela comentou que essa instituição não foi feita para nós, o povo preto, foi feita para a elite. Então é uma ótima ideia. Adorei isso. Mas mudando um pouquinho de assunto, Sônia, eu queria saber um pouquinho mais da sua origem no Sul. Não sei se eu comentei, até pelo meu sobrenome, eu sou descendente de sulista, morei um tempinho no Sul, e não é segredo para ninguém a questão do racismo que tem na região Sul, que inclusive, segundo o mapa da intolerância, é a região que mais concentra, que tem a maioria de grupo neonazista no Brasil, né? E é um número que tem uma menor porcentagem de negros, que, se eu não me engano, em 2010 representava mais ou menos 16% da população negra, que é uma porcentagem muito baixa, sendo que o Brasil, a maioria, mais de 55% é negra. Eu queria saber como que é essa experiência de ficar no Sul e ser uma pessoa preta, uma pessoa que tem toda essa ancestralidade, todos esses costumes, e se isso é refletido aí no Estado. Eu não consegui ouvir o que tu falou, que cortou. Não é verdade? A pergunta que tu fez. Aonde é que tu residiu no Rio Grande do Sul, que tu falou? Eu fiquei um pouquinho em Bento Gonçalves, fiquei mais ou menos um ano, lá na Serra. Então, eu queria perguntar como é essa questão da ancestralidade negra, você trazendo os costumes, se tem o costume negro ali também, como é que são as comunidades negras ali, que pelo que eu me lembro não tem muito, já que tem 16% da população negra no Sul, que é muito baixo em relação ao país, né? Eu sou da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, não é? Eu sou fruto da resistência negra do Rio Grande do Sul. A população preta, no último censo, né, apresentou 16% da população. E eu ainda não vi o resultado agora do censo de 2022 e 2023, mas nós temos um processo social organizativo muito grande no Rio Grande do Sul enquanto pessoas negras, não é? E uma das coisas que eu gosto muito de dizer que nós viemos, ao longo de datas, organizando resistências do Rio Grande do Sul, não é verdade? Fomos levados para o Sul, por ora, pelo tráfico interprovincial, que foi o tráfico por dentro do Brasil, e pela entrada pelo Porto de Rio Grande, não é verdade? Sim. E desde que pessoas pretas ou mulheres ou pretos chegam nesse país, nós chegamos resistindo e fazendo um contraponto, né, a esse grave processo de violação de direito e violência que a escravização fez com os nossos corpos. Nós resistimos em todas as regiões desse país. E aonde nós chegamos, nós demarcamos um campo de luta. O Rio Grande não é diferente.
embora nós sejamos... Sônia, deixa eu tentar uma coisa. A sua comunicação está cortando um pouco. Vamos ver se você saindo e entrando novamente se melhora essa comunicação, porque a gente acabou perdendo um pouco da sua resposta. Né? Então, eu vou tirar você da sala, você clica no link novamente e para ver se a gente se melhora essa comunicação, porque eu acho que é a conexão que não está boa. Tá certo? Assim que você sair, você já clica no link novamente para ver se a gente consegue uma conexão um pouquinho melhor. Tá certo? Até já. Tá, e tirei a Sônia. Cadê? Remover da transmissão. Aí, removi a Sônia da transmissão. Vamos ver. Ah, tá saindo agora. Muito interessante essa pergunta sua, Danaese, sobre a construção da resistência negra no Rio Grande do Sul, porque, de fato, existe essa questão histórica que você mencionou, e nos últimos tempos também de crescimento da extrema-direita, o Rio Grande do Sul foi um dos estados em que o crescimento dessa extrema-direita se deu de maneira muito forte. Houve uma concentração da extrema-direita no Rio Grande do Sul, e essa extrema-direita, como nós sabemos, ela, além de misógina, ela é essencialmente racista. Exato. Misógina, racista, elitista, a aporofobia também é uma marca dessa extrema-direita. Então, muito interessante sua pergunta. E é interessante também, ela estava falando sobre a questão, sobre o fato de os negros terem sido levados para a região sul por meio do tráfico interprovincial, né, que ocorreu muito em determinado momento com a queda da monocultura do açúcar e daquelas monoculturas do Nordeste, né? Então houve toda essa movimentação aqui por dentro do próprio Brasil. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Sim. Para ver se ela... Mas eu achei bem bacana quando ela comentou que era do Sul, até quando mostrou o chimarrão pra gente, que é legal, que é um fato que eu fui faz muito tempo também não, né? Quando eu fiquei lá, se eu não me engano, foi em 2011. Não sei se você recorda, quando teve aquele terremoto no Haiti, que vieram vários... Lembro muito. Foi em 2011, não foi? Você estava lá naquela época? Eu estava. São duas coisas que eu me recordo. A primeira... Voltou. A primeira é que eu lembro que não tinha... Eu não via pessoas negras no Rio Grande do Sul. Eu achava estranho até. Só eu com a pele mais escura, o pessoal tudo... Mas depende um pouco da região, né? Isso. E a segunda, quando chegou o pessoal do Haiti, necessitado, então muitos ficavam na rua. E eu lembro que eles foram... Muitos moradores, muitos locais lá foram muito ríspidos, né? Com esse povo ali veio sujar a cidade, veio fazer não sei o que lá. Eu lembro como era menor, ainda não compreendia, não tinha nenhum acesso a toda essa questão. Eu ficava curioso, o que está acontecendo? Por isso achei interessante quando a senhora falou dessa questão da ser sulista. Achei interessante. Vamos ver se o som aqui da live. Só o seu microfone está desligado, Sônia. Aí. Então, você falava dos negros que chegaram no Rio Grande do Sul por meio, inclusive, do tráfico interprovincial. Para responder a pergunta do Gabriel, né? A população do Rio Grande do Sul, eu estava pesquisando aqui, hoje, pelo último censo do IBGE, é 16,13%. É verdade. E nós estamos localizados mais na metade sul do estado, né, que é na região aonde foi mais terrível a escravização, que é a região das charqueadas, não é verdade? A população preta, elas foram exploradas, massacradas pela indústria do charque, não é, no Rio Grande do Sul, que foi o que deu base econômica no Rio Grande do Sul foi a indústria do charque. E nesse processo, né, de violação de direito e trabalho brutal, né, as populações negras
imediatamente buscaram os aquilombamentos. O Rio Grande do Sul hoje tem... Eu não sei te precisar, nesse momento, quantas comunidades quilombolas tem no Rio Grande do Sul, mas eu vou te falar no município aonde está o meu quilombo, né? No quilombo de Maçambique, no 4º distrito de Canguçu. A população dessa região, majoritariamente preta, organizadas em aquilombamentos, que a partir de 2002, nós começamos o processo de autodefinição dessas comunidades. Na minha região, são 18 comunidades quilombolas, só na minha região. 18 comunidades quilombolas. E dentro desse processo de organização social política, não é verdade? A nossa base histórica se dá pelo processo de resistência que se deu na Serra dos Tapes, que é a região que mais tem quilombo. Nós temos lideranças como Manuel Padeiro, inclusive hoje nós estamos tentando retrazer o seu nome como uma grande liderança social organizativa que lutou contra a indústria do charque, não é verdade? Que lutou contra o papel opressivo, não é, das estâncias gaúchas, né, que eram as estâncias de criação de gado, não é verdade? Então nós temos vários frontes de resistência, né? Nós temos aí, né, a história dos lanceiros negros, né, que foram negros que lutaram na Revolução Farroupilha e foram traídos por Duque de Caxias e Garibaldi, porque eles prometeram a frota negra, que foram bravamente grandiosos, e tinha mulheres negras também, dentro desse grupo organizado que foi convencionado chamar os lanceiros negros, e que disseram para esses negros que se eles defendessem o Rio Grande, eles seriam libertados. E eles o fizeram, não é verdade? E foram traídos por Garibaldi e Duque de Caxias, né, que tiraram as suas armas e houve um massacre de porongos na região de Piratini, que era a antiga capital do estado de Rio Grande. Então, essas historicidades, essas organizações, não é verdade, esses aquilombamentos. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 65 mil casas de terreiro. É o estado que mais tem comunidades de terreiro. É o Rio Grande do Sul. Então, essas casas de terreiro demonstram, né, o processo organizativo que os negros e as negras no Rio Grande fizeram para demarcar um campo de luta preta no estado do Rio Grande do Sul. Claro, aí tu estava em Bento Gonçalves, tu estava na região serrana, região onde veio, né, os povos europeus, né, onde veio os alemães, os italianos, né, os húngaros, os franceses, que foram colônias que se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Mas, diante de todo esse processo, não é, de violação e de violência, a população preta do Rio Grande do Sul se organizou e se organizam até os dias de hoje. Então, nós temos lá hoje uma bancada negra na Câmara Legislativa, muito bem organizada, que, inclusive, hoje à tarde lutaram contra uma PEC que nós estamos dizendo que nós não queremos uma estrofe no hino do Rio Grande que fala que povo que não tem virtude acaba por ser escravizados, e a bancada negra, junto com a organização do Rio Grande do Sul, estamos lutando para tirar essa estrofe do hino gaúcho, e tantas outras. Nós tivemos aí governador negro, tivemos prefeito negro, mas isso eu estou dizendo que o processo social, organizativo, político da população preta, os levantes negros revolucionários, ele foi igual em todas as regiões do Brasil. O povo negro nunca aceitou pacificamente a escravização. E é isso que nós estamos dizendo, que nós temos que trazer para dentro das nossas escolas, recontar a verdadeira história para as nossas crianças, né? Trazer a nossa historicidade para o centro do debate, trazer a África para o centro do debate. E é dessa forma que é sobre esse processo organizativo que nós vamos desconstruir essa ideia da história única. Nós não podemos mais trazer somente uma história, que é a história da colonizadora e do colonizador. É inadmissível, com a invasão da frota portuguesa no Brasil, nós não conhecermos a história de quem estava aqui antes da chegada da invasora e do invasor. O processo social organizativo que a população preta deixou nesse país e organizou esse país.
as crianças pretas, assim como a juventude preta, precisa conhecer isso. Então, quando nós estamos dizendo que a escola formal precisa trazer para dentro dos seus currículos a história das populações indígenas, a história da população preta e depois a história de quem nos colonizou. Isso é uma grande luta que nós viemos travando aí, enquanto movimento. Eu sou uma mulherista africana, não sou feminista, e nós, como mulherista africana, viemos trazendo a África para o debate. Nós não queremos mais a Europa como centro das discussões no mundo. Nós precisamos trazer a Europa, nós precisamos trazer as populações, os povos pindorâmicos, né, os povos originários, para o centro do debate, e a população preta, a historicidade do povo preto, para o centro do debate. Descentralizar a Europa como a única vertente do conhecimento do mundo. Não dá mais para nós continuarmos trazendo essas discussões. Não dá mais para nós ensinar as nossas crianças a partir da história da outra e do outro, de quem nos colonizou, a partir da religião da outra e do outro que nos colonizou. A Lei 10.639 vai nessa direção, né? Exatamente de abrir espaço para contar a história africana e afro-brasileira. E daí a grande dificuldade, por tudo isso que você está dizendo, da implementação prática da lei. Né? Há uma resistência à implementação prática da lei, há setores se organizam, né, para dificultar essa implementação prática, inclusive baseados na ideia de guerra religiosa ou racismo religioso, né, de não permitir que se fale sobre questões negras quando se fala de cultura, e obviamente cultura sempre vai passar pela religiosidade, esse tipo de coisa. A Lei 10.639 é um avanço, nós precisamos nos apropriar dela. Não somente nós negros, mas nossa sociedade, porque a sociedade só tem a ganhar com a ideia e com a possibilidade de nós suplantarmos o racismo. Né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, deixa eu entrar para um outro lado aqui. Quais são as músicas que fazem a cabeça da professora Sônia Ribeiro? Em termos musicais, de autores, quem é que faz a cabeça e o coração da professora Sônia Ribeiro hoje? Eu sou sambista, né? Que maravilha! Eu sou sambista, não é? Eu venho de uma família preta, né, quilombola, preta, que sempre escutou muito samba, na verdade, sempre escutou muito reggae. Depois nós, aqui no Nordeste, nós, na Bahia, né, os afoxés, em Pernambuco, ouvindo, né, os tambores dos afoxés, dos maracatus, enfim, música negra, na verdade, no início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 90, 80, né, a expressão do movimento Black Power, o movimento Black Music, não é? O blues, o jazz, o samba. Então, essas referências musicais negras sempre foram constantes muito na minha vida, né? Então, hoje eu gosto muito das expressões negras, das expressões da musicalidade negra, ela é muito presente na minha vida. Mas, em especial, o samba. Me leve aonde tem samba. Eu amo samba. Perfeito. Que maravilha. Nós entrevistamos aqui um advogado, Jaime da Rosa Santos, se eu não estou enganado, o sobrenome dele é Santos, Jaime da Rosa Santos, que é um advogado do Rio Grande do Sul, que é também sambista, participou de escola de samba aí no Rio Grande do Sul. Conheço. Sensacional, foi uma entrevista também maravilhosa, né? E é sambista, hoje faz algum tempo já, ele foi em função do Ministério Público, ele foi morar no Rio de Janeiro, né? Agora, eu perguntei de música, eu vou perguntar literatura. Além da sua filha, quem é que faz a sua cabeça? Eu venho também, ao longo de datas, né, trazendo literaturas negras, né, muitas literaturas negras, assim. Alex Haley me encantou muito, né, com seu filho Holtz. O primeiro livro que eu li foi o Guerreiro Ramos, né, Sociologia. Depois de Guerreiro Ramos, eu li Abdias Nascimento, Quilombismo. Eu li Beatriz Nascimento também, Eu Sou Atlântida. Li Lélia Gonzalez, eu leio Lélia Gonzalez.
Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro, Rebeliões das Senzalas. Bom, se eu for enumerar, não é, as historiografias negras que estão na minha cabeceira e na minha mesa, né? Bell Hooks, né? Que inclusive eu tenho um livro que eu estou lendo aqui, né? Que é Ensinando a Comunidade uma Pedagogia da Esperança. Eu li Milton Santos, assim, ó, eu li Renato Nogueira, que fala também sobre a Lei 10.639, a filosofia Lei 10.639. E, bom, assim, ó, eu não sei te precisar assim, mas eu venho trazendo, né, os autores e autoras negras e negros para basilar um referencial teórico negro, né, para as crianças e para a nossa juventude e para quem está buscando uma literatura, ler. Né? Nós temos que oferecer para nossas crianças, nossas juventudes, né, os grandes referenciais escritos por nossos pensadores e por nossos pensadores negros. Maravilha. Laércio, por gentileza, a sua pergunta. Para a gente já ir encerrando, né? Já encerrar? Eu não estava pensando, não. Eu estava só com aquelas 2 perguntinhas preparadas mesmo. Maravilha. Eu tenho uma pergunta para a gente potenciar, uma pergunta muito simples, assim, muito fácil de responder. O que será do futuro? Como que você pensa a organização negra no futuro próximo, considerando, inclusive, as novas dinâmicas da internet? Eu tenho refletido muito, conversado muito, eu converso muito com pessoas jovens, com pessoas mais velhas, porque a professora doutora Catiúcia tem uma frase extremamente importante, ela diz que o futuro é ancestral. Sim. E nessa ideia do futuro é ancestral, e quando eu escrevo sobre matricomunidade e matricomunitária, e o papel organizativo que mulheres e homens pretos tiveram no momento de extrema vigília e de extremo controle, e o que eles trouxeram como embasamento teórico através da oralidade e da oralitura, que a universidade precisa validar o conhecimento oral para nós conhecermos essa historicidade que está omissa, na verdade, para nós conhecermos os grandes movimentos organizativos que pessoas pretas fizeram nesse país. Nós enriquecemos ilicitamente, na verdade, o pacto da branquitude desse país. Nós lutamos bravamente contra a escravização nesse país. O projeto de abolição da escravização só se deu por conta das organizações muito bem arquitetadas, muito bem organizadas, muito bem pensadas de mulheres e homens pretos. Por dentro dos terreiros, por dentro dos aquilombamentos, por dentro das irmandades católicas, por dentro dos clubes sociais negros. Tudo era espaços organizativos, sociais, políticos, de estratégia de enfrentamento às violações da escravização. E isso tem que estar nas nossas histórias, dentro da nossa escola pública, da nossa escola formal e das nossas escolas do ensino fundamental e do ensino médio. Tem que estar dentro da universidade para basilar as nossas organizações. Então, para pensar uma outra perspectiva de futuro, nós precisamos conhecer o que nós organizamos, referendar o que nós trouxemos no nosso corpo para demarcar um campo de luta negro nesse país. Parece que nós não temos histórias. A nossa história não começa na escravização. É verdade. A nossa história não é só de chicote e tronco. Nós temos filosofias e ciências que contribuíram para organizar a sociedade Brasil, a sociedade do mundo. Aonde tem presença preta, tem projeto organizativo social político. Aonde tem presença preta, tem ciências e filosofia. O samba é uma filosofia. O jongo é uma filosofia. O rapper é uma filosofia. A capoeira é uma filosofia. É verdade? O funk é uma filosofia. Uma filosofia que se pauta pela essa nossa relação de coletividade. Esse princípio social organizativo negro que estão dentro das culturas negras.
esse princípio ancestral organizativo que estão dentro dos terreiros, das terreiras de matrizes africanas. Os nossos terreiros são espaços que cuidam e guardam o valor da natureza. Nós não violamos, nós não poluímos. Se eu poluir uma água, eu mato o orixá. Se eu botar fogo na mata, eu mato um orixá. Tudo é vivo, tudo é sagrado, tudo é espiritualizado. Isso foi invisibilizado. Demonizaram para que nós não compreendemos a dimensão ancestral, espiritual, política que estão nas nossas filosofias de vida. Nós precisamos trazer isso. Então, no momento que nós conhecermos a nossa história, o professor Márcio Paim, em uma aula que ele trouxe dentro do AG1 Filosófico, ele trouxe uma coisa extremamente linda. Ele disse, para nós falar de ancestralidade, nós precisamos falar de historicidade. Sim. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós não somos povos sem história. O Ocidente, historicamente, está tentando dizer isso. E nós temos uma história. E a nossa história, mais uma vez, não começa no século XV. A estudar as filosofias africanas, eu vou compreender o quanto nós temos, né, elementos para nos organizar hoje no futuro. No presente e no futuro. O quanto nós temos elementos para pensar uma nova pedagogia para dentro das nossas escolas. O quanto nós temos elemento para pensar uma nova economia dentro das nossas comunidades. O quanto nós temos elementos para pensar uma organização social, política e comunitária e comunitarista, que se pauta pelas nossas ciências e nossas filosofias africanas. Nós temos isso, que foi invisibilizada pelo Ocidente. O Pacto da Branquitude, ele sabe da nossa força ancestral, política, organizativa e espiritual. O espiritual não está descolado das nossas vivências. Por isso que nós não violamos a natureza, porque a natureza não é parte de nós, ela está conosco nessa roda de coexistência, de coexistir. Então, trazer essas filosofias e essas ciências para pensar um novo projeto organizativo de sociedade é trazer as nossas histórias. As populações indígenas, a mesma coisa. Ayrton Krenak é um grande pensador indígena, ele tem uma coisa importante, ele disse assim, ó, quando os portugueses chegaram, nós abrimos as portas, não é, das nossas comunidades, e eles chegaram violando, matando. Como se fosse mais um. Então, nós temos um projeto ancestral, social, espiritual, econômico, organizativo, que poderá voltar a vir a ser. O professor Jair Pereira diz assim, ó, quem éramos nós em África? Nós éramos povos, eu falo de uma África anterior ao século XV, falo de uma África pré-islâmica e pré-cristã. Quem éramos nós em África? Nós éramos grandes comunidades organizadas, respeitando a natureza, respeitando a mulher e o homem, respeitando as mais velhas, respeitando a criança. Nessa roda cíclica existencial, todos tinham um papel social organizativo importante. Não era hierarquizada. Nós éramos uma roda coletiva. Quem éramos em África? O que a escravização fez de nós? Hoje nós somos um eterno vir a ser. Nós somos mentes colonizadas. E eu não quero um pensamento decolonial. Eu quero um pensamento contra a colônia. Eu não quero mais nada a partir da colônia. E o que nós poderemos voltar a vir a ser? E esse voltar a vir a ser é trazer as nossas histórias para o centro do debate, trazer a África para o centro do debate. Desse é o pensamento único da Europa. Aí nós vamos pensar numa outra sociedade diferente, uma sociedade que não olhe os nossos corpos como corpos matáveis, uma sociedade que poderá compreender a existência, o que é nós vivemos em uma diversidade. Então, o futuro é esse que eu quero. Eu quero uma sociedade que respeite, na verdade, todas as culturas. E nós, africanos e africanas, somos povos de acolher. Então, é nesse acolhimento que nós vamos pensar um futuro diferente. Um futuro ancestral. Sensacional. Sensacional. Quero agradecer muito à professora Sônia Ribeiro pelas suas palavras luminosas, pelos seus conceitos
tão caros a nós e que apontam caminhos, né? Que apontam caminhos, reconhecendo a ancestralidade, tanto avoenga quanto ilustre, apontam caminhos para frente. Então, quero agradecer muito. A professora Sônia falou muito de coletividade, que é uma marca nossa, africana e afro-brasileira. E aí eu tenho que agradecer a Tânia Regina Pinto, do site Primeiros Negros, e que nós sempre dizemos aqui que se você quiser saber sobre pessoas negras, suas histórias, suas intervenções poderosas na realidade brasileira, é preciso entrar lá no site Primeiros Negros, primeirosnegros.com, porque lá tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. Agradecer também a Tânia Regina Pinto por ter feito essa ponte com a professora Sônia Ribeiro. Agradecer também a parceria da Agenda Periférica, que traz um elenco enorme de atividades culturais realizadas por diversas periferias. Então, não é por falta de cultura que nós vamos perecer. Vamos visitar a Agenda Periférica e vamos nos esbaldar em cultura. E é dentro desse processo que a gente faz, desse processo coletivo, que a gente vai se fortalecendo. Né? Da mesma forma, agradeço a parceria do coletivo Caramuja, Pesquisa e Audiovisual, que tem também contribuído conosco dentro de uma parceria para que nós possamos trazer coisas mais legais para o Café Preto. Professora Sônia Regina, muito obrigado pela sua generosidade em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Gabriel Delagnese, por ter participado conosco, ajudado a construir esse programa. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto e eu espero todas, todos e todos. Eu quero pedir para a professora Sônia fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu quero sempre olhar para trás e agradecer as mulheres e os homens pretos que organizaram frontes de resistência, aquilombamentos, espaços de terreiro, irmandades católicas, escolas de samba, o jongo, o maracatu, o afoxé, o samba de roda, a capoeira, todas as manifestações negras que eram linguagens de resistência. Eu quero agradecer essas mulheres e esses homens que permitiram eu aprender a cantar para Oiá. Eu só canto para Oiá em Ançã porque alguém guardou essa cantiga. Alguém guardou e chegou até a mim. Hoje eu uso as minhas expressões africanas, os meus búzios, né, as minhas conchas, os meus cabelos afros, porque alguém resistiu e guardou. E chegou até a mim. As rodas que estão aí, nós só conseguimos acessar porque alguém guardou. E esse alguém foram as resistências de mulheres e homens pretos que, num período de extrema vigília, de extrema violência e de extremo controle, né, guardaram, resistiram, reescreveram e deixaram para nós, através das oralidades e das oralitudes e do seu corpo textos, mensagens de resistência, transformação e continuidade. Então, eu só estou aqui por conta dessas mulheres. E agradecer esse momento e dizer que não existirá transformação sem a presença das populações pretas. Não existirá uma sociedade diferente. Não existe democracia se não discutir racismo. Não existe democracia se o racismo não estiver no centro do debate. Nós somos 57% da população brasileira. Nós enriquecemos ilicitamente esse país. Tudo que tem aí hoje foi organizado, gestado pelos corpos de mulheres e homens pretos. E hoje, hoje privilegiam pessoas brancas. E a nossa grande resistência é trazer a nossa história para contar para as futuras gerações e trazer uma outra perspectiva de organização social política a partir das nossas agências. Molefe Quetiachante diz assim: nós precisamos retomar o nosso trilho civilizacional.
trazer as nossas agências. O povo negro está em desagências. O que é desagência? Nós vivemos a partir da história de quem nos colonizou. Vamos trazer a África para o centro, vamos trazer a África para o debate e recontar as nossas resistências e a nossa história. Salve as mulheres negras. Salve, salve, salve. Daésio, para a gente encerrar. Salve o povo negro, né? Salve o povo negro. Boa. Quero agradecer imensamente a nossa camarada Sônia. Muito obrigado pelas palavras. Tenho certeza que o que a gente foi falado hoje vai ficar na mente e no coração de todos aqueles que ouviram. Então, obrigado imensamente. Obrigado ao Hilário por proporcionar nessa entrevista, sempre entrevistas maravilhosas. E obrigado a todos e a todas que acompanharam a gente até aqui, que nos assistiram. Muito bom. Eu que agradeço, Dalaes, eu que agradeço, professora Sônia. Agradeço também a você, a todos, todas e todes. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto. Grande abraço. Tamo junto.